Você já ouviu falar sobre Nabucodonosor? O rei que governou a Babilônia por 43 anos. Quais as histórias e curiosidades que existem sobre ele? É isso que a gente vai falar hoje, aqui no podcast Conectados S.A. Nabucodonosor, a história nunca contada. Salve, salve família! Começando novamente o nosso podcast da semana. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Ari de Jesus e vou ficar durante um tempo, quase uma hora, um pouco mais, um pouco menos, trazendo para você informação e entretenimento. E hoje um tema que é bíblico. O tema que a gente vai falar hoje está na Bíblia e a gente vai comentar sobre Nabucodonosor, que teve uma das histórias de vida mais incomuns que eu já ouvi até hoje, né? Exatamente. E que traz muitos mistérios aí na cabeça de várias pessoas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa linha tênue aí da vida de Nabucodonosor II, né, Sander? Exatamente. Tudo bem com vocês? Vocês que estão aqui assistindo esse vídeo e as pessoas que estão chegando. Cada dia está chegando novos inscritos, novos comentários, novas pessoas dando o seu like lá também no nosso vídeo. Isso. Grande abraço para vocês. Aqui é Sander William. Como o Ari falou, ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora, trazendo para você esse tema de hoje, Nabucodonosor. Exato. E antes de começar, igual o Sander falou, não dá para começar sem agradecer o volume de pessoas que está se inscrevendo no canal, interagindo com as produções do canal aí. A gente fica feliz e alegre, né, de saber que o Conectados S.A. está passando de fase, está se elevando ainda mais, principalmente aqui com o pessoal aqui de Ponta Grossa, Paraná, que é da onde a gente transmite, né, Sander? Exatamente. A gente está alcançando em vários estados aí no Brasil. Também estamos saindo fora do Brasil, alcançando outras pessoas aí. E a gente fica feliz por você ter, como diz, escolhido a gente para ouvir aí alguns dias aí, né, Sander? Tudo bem, Ari? Tudo bem, graças a Deus, Sander. Tranquilo. Nabucodonosor. Você já ouviu aí bastantes histórias sobre ele, não? Nabucodonosor, né? Segundo. Esse rapaz, né, teve uma vida bem controversa, né? Exatamente. Muito controversa. Ele foi um rei que, como diz, ele comandava uma nação. A Babilônia era famosa. Se você não sabe onde que fica a Babilônia, isso não é histórico, mas uns dizem que ela não existe. Mas a Babilônia, ela existe, ela está lá no Iraque, né? Apenas mudou o nome, não? Seria? Tem o local histórico, né? Né? Foi feito escavações lá por arqueólogos e foi encontrado, né, a Babilônia. É só os jardins suspensos, que parece-me que isso ainda é uma suposição, mas existem escrituras cuneiformes, né, que é um tipo de escritura, né, que falam sobre os jardins suspensos da Babilônia. Então, Nabucodonosor tem histórias aí fascinantes aí para você entender, né? Bastantes histórias, né? Assim, Nabucodonosor foi um rei, né? Nabucodonosor II. Isso. Por que segundo? Porque... Isso que eu ia perguntar pro Sander, por que segundo? Porque teve um outro Nabucodonosor que governou lá também, mas há 500 ou 600 anos antes. Lá. E aí, né, depois foi falado esse nome dele lá, Nabucodonosor II, para não ter nenhum contato, não tem nada a ver, né, com o primeiro Nabucodonosor que existiu lá no passado, há 500 anos atrás. Eles não eram nem parentes? Não eram nada. Aí tem o pai dele, né, com Nabopolassar, né? Nabopolassar. Esse aí que foi o pai, né, do Nabucodonosor II. Ele governou aí a Babilônia até 605 a.C. Isto. E daí teve sua morte, acabou morrendo. E aí, inclusive, estavam em batalha quando aconteceu, né, a morte do pai. E eu não sei se ele realmente morreu ali lutando com as pessoas ou foi doença. Realmente não. Eu não sei dessa parte, a gente não sabe dessa parte ainda. Não tem escritos, né? Mas devido à sua morte, Nabucodonosor voltou para assumir o seu trono, né, como sucessor do seu pai.
E ficou, né, rei da Babilônia por 43 anos. Tempo, né? Tempo. Tempo. Então, de 605 a 562. Mas aí foi o tempo que ele governou lá a Babilônia, né? E como o Ari falou aqui, foi alguém assim, bem controverso, né? Que o cara era mal mesmo. Ele se achava. O cara se achava. Se achava. O cara era mal como a mesmo. gente fala aqui no Paraná, ele se achava um monte, cara. Se achava um monte. A gente vê bastante vídeos no YouTube, né? Falando sobre. Contando a história, uma narrativa sobre a história do Nabucodonosor. Mas, como a gente tá fazendo aqui, uma conversa, apenas uma conversa. Não é nada. Ele não vai querer dar aula de história, que lógico que não, né? Não, apenas uma conversa, né? A gente vai fazer aqui entre 3 pessoas. Eu, o Ari e você que está assistindo. Exatamente. Então, uma conversa bacana aí que a gente vai fazer hoje sobre a história e sobre as curiosidades de Nabucodonosor. Tem uma curiosidade que o Ari gosta bastante de falar, que é a licantropia. Licantropia, também, né? Há me diz uma dúvida, uma controvérsia aí que tem sobre a transformação de Nabucodonosor, né? Se transformou mesmo? Alguns têm, me diz até, vamos falar assim, audácia, né, de falar que ele se transformou em lobisomem, né? Outros dizem que não, que ele ficou bem lelezinho da cuca mesmo, né? Que ele ficou louquinho e por uma punição, né, divina, né? Deus resolveu punir ele e ele ficou demente com problemas mentais, perdeu a sanidade e viveu como um animal. Porém, tem algumas coisas que geram dúvidas. As unhas cresceram igual garras de animal. Diz, segundo ali na Bíblia, tá, garras de águia. Isto. E os pelos cresceram. Você sabe que no ser humano, alguns ser humano ainda tem bastante pelo no corpo, né? Mas ele ficou bem parecido com o animal, cabelos cresceram, dentes cresceram e ele ficou muito parecido com o animal, né, Sandro? O animal. E qual seria o animal? Aí que muitos falam, né, que ele se transformou em lobisomem. Ele ficou parecido com um lobisomem. Mas ele ficou assim por 7 anos. Exatamente, 7 anos. Comendo pasto junto com os bois, transformado, perdendo a sanidade totalmente ali. Daí depois de 7 anos que ele voltou, né, Deus teria tirado essa maldição dele, esse castigo divino, e ele voltou à sua sanidade normal e voltou, né, a ser homem, a sua vida normal, depois de 7 anos como um animal. É lógico, a gente sabe, né, cada um tem o seu modo de pensar quando lê um texto ali, né? Mas se você for pensar o que é licantropia clínica, né? Tem um conceito ele? Não. Tem o conceito aqui de licantropia clínica. Eu vou ler para você aqui o que é a licantropia clínica, só para você ter uma ideia de como que funciona. Licantropia consiste em um raro transtorno psiquiátrico, né, caracterizado pela presença de ilusão de que o indivíduo afetado pode se transformar ou que já se transformou em um animal. Ou seja, está do psicológico dele, né? Psicológico. Não que ele se transformou, mas ele próprio pensa que ele é um animal, né? Isso é clínico, precisa de tratamento psicológico com o psiquiatra, né, e por incrível que pareça, isso é bem comum de acontecer até nos dias de hoje, né, a pessoa pensando que se transforma em algumas coisas. Lógico, não vamos confundir aí com os relatos que existem aí de lobisomens, que é um mistério que existe até hoje no mundo, né, que ninguém consegue decifrar. Mas a licantropia é um estado mental, né, Sandra? Que a pessoa acha que é um animal. Acha que é um animal. Exatamente. Pode pensar que é um cachorro, pode pensar que é um boi, pode pensar que é um passarinho, né? Sei lá. Pensar que é um porco? Pode pensar que é um porco? Né? Exatamente. Exatamente. Pode pensar o animal que for, né? Está afetando diretamente o cérebro dele, né? Então, Nabucodonosor II, como eu falei, não tem nada a ver com o Nabucodonosor I da história, que governou por 500 anos antes dele. Não tem nada a ver. Ele governou, Nabucodonosor II governou, né, a Babilônia por 43 anos e ficou assim muito conhecido devido às suas estratégias, a sua parte militar. O
cara é um estrategista realmente de mão cheia, cara. Ele conquistou vários territórios. Conquistou vários territórios. E aí, assim, atacou a Jerusalém por 2 vezes, 2 ou 3 vezes, se não me engano. Cercou Jerusalém inteira. Cercou, conseguiu vencer ela numa guerra que fez lá por 2 vezes, Jerusalém. Um outro inimigo que eles tinham lá bastante, que era o Egito, que o Egito na época também era muito forte. Uma potência. A potência na época. E aí eles ficavam naquela rivalidade. E eles tiveram uma guerra lá de Arquemes, se não me engano. E eles acabaram se confrontando lá e tudo, né? E nessa guerra aí que acabou ele se tornando rei, né? Que seu pai acabou falecendo. E assim, eles tinham aquela sede, aquela ânsia realmente de ganhar do Egito, vencer o Egito. Essa que era o propósito dele. Exatamente, venceu porque o Egito era uma potência na época, né? E acabaram tendo, e acabou conseguindo. Acabou conseguindo em algumas situações ali. E se tornou, acho que um maior, realmente ali, assim, como a gente pode falar, um estado realmente se transformou um reino, o maior reino da época, né? E assim tem grandes e grandes conquistas, né? Que teve ali a Babilônia. Isso. Foi assim que amedrontou realmente ali bastante países na época, né? E tomou bastante parte do Oriente Médio. Isto. Na época. Então assim causou realmente ali muitas coisas que o pai dele não havia conquistado. E ele acabou conseguindo. Ele acabou conquistando depois por ser um estrategista nato realmente ali, e também com a parte militarismo dele lá, armas, enfim, toda a estratégia que ele usou para poder vencer os seus inimigos, né? Com certeza. Só que com o poder, o que acontece na cabeça da pessoa? Muitas vezes que sobe a cabeça, né? Sobe a cabeça. Isso é bem comum até hoje, né? Para algumas pessoas até hoje isso acontece. Né? De poder a um homem saberá como ele é. Exatamente. Você vai, como diz, conseguir enxergar o outro lado que você nunca viu de uma pessoa se ela tem muito poder, né? Então ele foi acabando, ele conseguindo, conquistando impérios, conquistando vários e vários países à sua volta, guerras e tal. Ele foi, opa, eu tô me achando. Eu sou o cara. Literalmente, igual a gente fala aqui em Ponta Grossa, aqui, o cara se achava um monte. E o cara era malvado também. O cara era, assim, sanguinário em algumas situações realmente ali, né? Teve até aquela situação, né, da fornalha. Isso. Já ouviu essa? Teve 3 pessoas ali, né? Exatamente. Aliás, é uma passagem que é bem interessante. O Sander vai falar. Só que antes da fornalha teve também a parte do seu sonho. Acho que foi onde tudo começou, né? Na verdade, né? Isso, daí ali mostrou realmente como ele era, né? Ele teve um sonho numa noite e no outro dia ele ficou encucado com aquele sonho. Daí ele chamou astrólogos, chamou magos, todo mundo assim que sabia a parte esotérica, né, ali e tal, para tentar decifrar o que era o sonho que ele teve, né? Só que ele fez uma pegadinha com os caras. Ele falou, viu, você vai ter que falar para mim qual que foi o meu sonho e interpretá-lo. Daí para ele tentar ver realmente que a pessoa não estava enrolando ele, né? Para tentar... Opa, deu uma tosse ali. Desculpa, é que eu tô bem gripado. Desculpa. Esse tempo seco, né? Mas assim, então ele para tentar falar, para não pegar, assim, não fazer uma pegadinha para as pessoas, para ver se realmente era verdade ou não. Ele falou assim para as pessoas, reunir todos os magos, né, e tal ali, astrólogos, ó, vocês vão ter que dizer qual que foi o meu sonho e interpretá-lo aqui na minha frente. Ele não queria falar qual foi o sonho dele. Imagina, né, cara? Senão a pessoa podia enrolar ele, alguma coisa. Exatamente. Daí todo mundo ficou assim, poxa, mas como que eu vou dizer? Não existe isso aí. Na face da Terra não existe uma pessoa que vai tentar, vai conseguir ver o que a pessoa sonhou à noite e interpretar. Interpretar, né? E ele mandou matar todo mundo. Por ter dado essa resposta para ele. Imagina, né, cara? Aí que teve lá
a situação, né? Que falaram, não, tem um rapaz aí que diz que vai interpretar o sonho do Bem senhor. conhecido, né? Bem conhecido. Mas é isso que a gente vai trazer aqui, ó, para vocês aqui, esse material aqui, né? O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Imagina, cara. Caramba, imagine você nessa época, Sérgio. Você ia interpretar o sonho dele? Puxa, daí, se eu falasse, mas eu queria que eu falasse qual que era o sonho que ele teve. E não existe isso de alguém entrar na mente da pessoa. Como é que você vai adivinhar uma coisa que a pessoa sonhou? Não tem como, né? Mas eles tornaram a dizer ao rei: conte, ó rei, o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e sabereis que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. O cara era meio... Não sei, o cara era meio estranho, né? Como é que o cara... Sei lá. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por mais e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa, nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Imagine. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Daniel, diante disso, foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus, por essa graça, que realmente Deus deu a ele, mostrou realmente qual que era o sonho que o rei teve e a interpretação do sonho também, O sonho foi... Aqui, ó, Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve.
Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Um teste, né? Fazendo um teste. Olha o pra teste ele, né? aí. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foi o seguinte. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Ou seja, ele teve um sonho no qual ele viu um rei gigante, uma estátua de um rei gigante ali, e uma rocha sendo rolada, sem as mãos, somente rolada, e derrubando a estátua ali. Ou seja, daí Daniel interpretou, né, que no futuro, com certeza, isso iria acabar acontecendo. O rei seria destituído, seria trocado. Isso que aconteceu. Ele ficou maravilhado, agradeceu realmente ali de ter feito aquilo ali para ele, né, interpretado o sonho, e realmente acreditou ali em Daniel. Para você ver, né, como que era. O Daniel fez isso, né? Ele teve, como diz o mago, igual o Sander falou, uma graça, né? E Deus acabou revelando para ele, né? O que poderia, ou poderia não, queria acontecer com Nabucodonosor, né? Senão ele ia morrer. Ele e seus amigos, que eram sábios da época também. É lógico, antes de continuar, eu só queria falar para você, né, que isso aqui que a gente tá falando, isso aqui é Bíblia, né? A gente sabe que tem outras pessoas de outras religiões. Tudo está no livro de Daniel. No livro de Daniel. Exatamente, né? Mas a parte de licantropia também. Também, exatamente, né? Isso. Então, para você que é de outra religião, a gente respeita também, né? Você é espírita, se você é da Umbanda, se você sei lá qual religião que você é, não, mas eu não acredito nisso, né? Aliás, até, como diz a Bíblia, ela é um livro fora do comum para você obter aí contextos históricos. Tem, o contexto histórico que tem na Bíblia ali é gigante, né? Até para você saber como que as pessoas viviam na época passada aí. Então é impressionante, né? Então a gente está falando isso aqui num contexto bíblico, né, Sander? Exatamente. E aqui o podcast Conectados SA respeita, com certeza, você. Respeita todos, né? Dependendo da sua religião, se você acredita ou não, se você é ateu, a gente respeita aqui também, com certeza, aqui no podcast Conectados SA. Eu não esqueço de um tema, Ari, que a gente falou aqui sobre lobisomem, né? E daí, acho que foi o último vídeo, ou o penúltimo que a gente fez aqui com o Júnior, né? O Júnior, inclusive, vai voltar. Daqui uns dias ele estará aqui novamente com a gente. Isso. Teve um rapaz que comentou lá assim: é bacana o jeito que vocês falam sobre os assuntos, porque vocês tratam com seriedade aquilo ali. E vocês respeitam a opinião e o ouvinte que está ouvindo a história no momento ali. Tem que fazer isso, né? Se eu contar, ele até falou, se eu contar isso, ele contou relato de lobisomem, né? Se eu contar esse relato aqui para outras pessoas, no outro canal, alguma coisa assim, eles vão tirar sarro de mim. Aqui não. Aqui vai virar chacota. Virar chacota, exatamente. Aqui não, aqui a gente vai realmente respeitar e ouvir com atenção cada comentário aí de vocês. Cada um tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de agir, o seu modo de viver, né? E quem somos nós para dizer você tá certo ou você tá errado? Jamais a gente vai fazer isso, né? Não. Bom, e também aí teve essa outra parte. Então, como a gente falou que Nabucodonosor, né, governou por 43 anos, teve muitas e muitas coisas aí incríveis que ele fez, principalmente a parte de assim, estratégia militar, né, que ele utilizou bastante ali com relação a isso, para ganhar nações, para poder fazer, ganhar território, na verdade, para poder fazer esse comando que ele teve lá na Babilônia, né. E também teve lá, aí sim a gente vai falar aqui da fornalha, né. Teve o episódio da fornalha. Foi um evento bem
bem Olha. comum, né, Sander? Quiser comentar, era esse. Na verdade, ele mandou fazer, né, uma estátua. Eu vou falar meio por cima, ele mandou fazer uma estátua e De queria... ouro. De ouro. De ouro. Exatamente. E queria que... Ele queria, né? E deu a ordem para que todos adorassem aquela estátua, né? Só que teve 3 que disseram não, né? Não vamos adorar essa estátua aí. Como que era o nome mesmo? Era... Eu esqueci o nome das 3 pessoas lá que não adoraram. Medraque... Deixa eu ver se eu acho. Aqui ele tem o nome das 3 pessoas Tem aí, ali, aqui. não? Mais fácil. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Exatamente, 3 pessoas. Foram as 3 pessoas que disseram não vamos adorar. Se nós temos o nosso Deus, né? Então não vamos adorar. Encurtando, como diz a conversa, ele ficou, não gostou da situação e acabou dando a ordem para colocar mais lenha na fornalha, 7 vezes mais do que estava. Mais quente. Mais quente ainda. E mandou colocar esses 3, Sadraque, Nossa. Mesaque e o Abdinego. E realmente colocou, não foi obedecer e colocou os 3 lá dentro, lá, cara. E impressionante que não aconteceu nada. Porque lá dentro ele conseguiu perceber que existia mais uma 4ª pessoa lá dentro. Lá. E essa 4ª pessoa, depois deduziu-se que era o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que salvou as 3 pessoas. Eles saíram de lá ilesos. Nem sequer a sobrancelha queimou. Não saiu nem fumaça nem nada. Exatamente, né? E eles ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu. A hora que eles saíram de lá, né? Eles ficaram um tempo ali na fornalha, não aconteceu nada, eles saíram de lá de dentro. E aí todo mundo, nossa, o que aconteceu? Exato, né? E tal. E ele até se levantou, né? Ele estava sentado lá também olhando, ele se levantou e ficou olhando de pé lá, pediu para eles se aproximarem dele. E ele ficou maravilhado, né? Ele falou, né, que Deus daí eles falaram, né, que Deus os protegeu lá dentro da fornalha, que não acontecesse nada. E ele fez um decreto no qual estava proibido a blasfêmia contra o Deus deles. Então ele respeitou aquilo ali. Só que ele realmente não acreditava. Mas ele fez esse decreto para que fosse respeitado. Né? Que até ele mesmo se achava acima de Deus, né? Ele, Nabucodonosor. Quem tinha que prestar devoção a ele era Deus, não ele para Deus, né? Exatamente, ele se achava. Se achava. Assim. E aí, como acontece bastante hoje em dia, muitos presidentes aí presidenciáveis se acham também, né? Que são os deuses. Exatamente, né? E acontece tudo isso no mundo nos dias de hoje, né? E assim, então. E ele fez esse decreto, né? Que estava proibido a blasfêmia contra o Deus deles. Tanto isso que o Ari falou aqui, que mais para frente, lá no final, né, ele governou de 605 a.C. a 562. Ele morreu com 80 anos. 80 anos. Nabucodonosor. E ele teve o castigo, né? O castigo enviado por Deus para que eles perdessem a sanidade, perdeu a sua sanidade, teve a doença chamada licantropia. Exato. E se achando um animal, mas aí que vem o mistério. Claro, né, foi um castigo enviado por Deus ali para ele, né? Então, ou seja, fez crescer pelo, fez crescer unha, fez crescer... o que mais cresceu, né? Ali, pelo, né? Pelo, dentes. Dentes, exatamente. Cresceu. Então foi um castigo divino, né? Claro. Mas, assim, a licantropia realmente em si, ela faz nascer isso? Na verdade, ele tem a sensação, né? Que é psicológico. Que isso é psicológico. Porém, se a pessoa se deixar, né? O pelo cresce mesmo, para qualquer pessoa. Cabelo cresce também para qualquer pessoa. Unha cresce também para qualquer pessoa, se ela não se cuidar, né? Agora, imagine ela estando num estado mental, se achando que é um animal, né? Pode ser a pessoa pensar e olhar ali e realmente ver um bicho ali, né? Isso. E muito isso que fez essa parte de licantropia, esse castigo que Deus, né, colocou para ele por 7 anos. Depois ele voltou a ter a sua sanidade
novamente, né, e tal, e voltou ali, né, pra Babilônia. E assim, assim, muitas pessoas falam, né, que porque ele foi o primeiro lobisomem. Eu vi muita coisa sobre isso aí, né? E tal. A gente pode ser realmente que pode ter acontecido isso, que ele foi o primeiro lobisomem. Não sei, cara. A opinião particular minha, né? Qual que era? Eu já falei aqui pra todo mundo aqui que eu acredito em lobisomem, cara. Eu também acredito. Cara, depois que o Júnior apareceu aqui, eu também acredito. Cara, eu nunca vi tanto relato, mas tanto. Se você pegar os vídeos que o Júnior apareceu aqui, ele soma aí mais ou menos quase 1.500 comentários com vários relatos de pessoas que viram, que foram atacadas e tal, aqui no Brasil. Então, eu falar que não acredito é meio difícil, mas relacionado ao Nabucodonosor II, para mim ali ele estava num estado mental, porque Deus havia, vamos falar assim, punido ele, por ele estar passando por cima da autoridade divina, né? E ele acabou perdendo toda a sanidade mental dele, fazendo com que ele pensasse que era um animal, mas as pessoas viam ele como o rei ainda. Porém, ele não via as pessoas como pessoa, né? Ele estava andando, se alimentando como um animal, né? Um animal. É assim, isso então a gente fala, né? Porque cresceu pelo. Licantropia não cresce pelo. A licantropia não faz crescer unha. Mas assim, com a relação ao Nabucodonosor, a diferença o que é? Porque não foi uma licantropia comum. Segundo a história, segundo a Bíblia, foi um castigo de Deus. E Deus tem o poder realmente de fazer o que ele quiser, né? Ele fez com que ele se achasse ser um animal, castigo, por 7 anos. Deus pode realmente fazer com que ele tenha crescido pelo nele, pode ter crescido unha, dente. Deus é Deus. Deus tem o poder realmente. Mas é isso que eu perguntei ao Ari, uma licantropia comum. Um estado mental onde a pessoa apenas se acha um animal. Essa aí que é a minha dúvida. Se realmente faz crescer pelo, crescer unha, dente ou não na pessoa. Mas esse do Nabucodonosor, como é um castigo divino, claro, sim, Deus tem um poder imenso, então todo o poder é de Deus. Então Deus realmente fez isso ao Nabucodonosor, né? Então, com certeza, se Deus quisesse que crescesse pelo no corpo inteiro dele, Deus faria, com certeza. Crescesse unhas diferentes e tal, então Deus com certeza faria. Então isso é algo diferente da licantropia comum, onde é o estado onde a pessoa realmente se acha um animal, né? Tanto aqui que tem a continuação, né? O nome dessa condição remete à condição mitológica da licantropia, uma aflição sobrenatural na qual as pessoas dizem se transformar, né? Fisicamente em lobisomens, né? Ou seja, um homem-lobo, né? Também pode ser utilizado o termo zootropia, né? Para descrever casos nos quais os indivíduos acreditam que são capazes de se transformar ou se transformar em outro animal qualquer. Não é só em lobo. Clinicamente, esse transtorno caracteriza-se pelo delírio que o indivíduo acometido apresentam de que se transformam ou então que são capazes de se transformar em um animal. Tem sido relacionado a outras desordens psicológicas, como a psicose, né? Com a transformação acontecendo somente na mente e no comportamento da pessoa. Ou seja, isso é uma doença, né, que precisa acompanhamento psiquiátrico, né? Exatamente, claro. Na época do Nabucodonosor não tinha muito esse acompanhamento, mas por incrível que pareça, hoje a licantropia existe hoje normalmente na sociedade e é acompanhado por psiquiatras, né? Pessoas que se dizem em condição de animal, né? Exatamente.
Inscreva-se no nosso canal, é de graça, você não paga nada. Deixe seu like para que esse vídeo seja recomendado aí para outras pessoas. Vocês sabem, vocês já souberam histórias de outras pessoas que sofreram de licantropia? Não digo assim pessoas nos dias de hoje, ano passado, na história. Vocês já ouviram falar de pessoas assim um pouco mais conhecidas que sofreram de licantropia? Qualquer coisa, escreve pra gente aí, comenta, para que a gente possa ler junto aqui com vocês também. Isso aí é muito interessante, Sander. Vamos falar assim, esse lance, né, da licantropia, né? Devido aos grandes relatos que tem sobre lobisomens aqui no Brasil, e associando Nabucodonosor como o primeiro lobisomem. Eu fiquei impressionado de saber que realmente a licantropia existe, e que existem pessoas que se acham um animal e são tratados psicologicamente por psiquiatras. Existem clínicas que fazem tratamento para que a pessoa volte a ser a pessoa que era. Ou seja, isso coloca uma dúvida, uma interrogação na pessoa. Será que essa pessoa não se transformou mesmo, cara? Pois é. Cara, porque tem pessoas estudando o comportamento dessas pessoas, né? E a lógica, e esse é um dos motivos que a gente trouxe aqui, como diz a história de Nabucodonosor, para você entender um pouquinho da história, relacionada desde a época lá que ele começou, né, como diz, o seu reinado babilônico, né, até a maldição, ou seja, a punição de Deus sobre ele, fazendo ele passar por todo esse processo, né? Exatamente. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram, como as penas da águia, e suas unhas como as garras das aves. Quanto tempo o rei Nabucodonosor ficou como animal? Depois que Daniel interpreta outro sonho como significado que Nabucodonosor perderá a cabeça e viverá como um animal por 7 anos, antes de ser restaurado ao seu estado normal. Nabucodonosor salva Daniel e seus companheiros de seu destino de fogo e reconhece o Deus de Daniel como o Senhor dos reis e dos deuses. E daí ele restaura, né, toda a sua sanidade. Exatamente. Né? Então, assim, uma história interessante, uma história bem bacana, cara. Assim, porque ela mexe com a imaginação das pessoas. Exatamente. Né? Muita gente, até nos outros podcasts que a gente fez aí com relação a lobisomem, quando o Júnior esteve aqui com a gente, muitos falaram, Nabucodonosor é o primeiro lobisomem que existiu na história. Mas assim, a gente lendo, a gente vendo vídeos, a gente tentando interpretar realmente toda essa história aí, eu acho que lobisomem não foi, cara. Ele teve a sua condição mental afetada. Isso mostra muito bem, né? Durante a história, na Bíblia, né? Mostra muito bem que ele foi afetada a condição mental dele, né? Mas as pessoas viam ele como ser humano. Só ele não conseguia se ver como ser humano, né? Exatamente. Pelo que eu entendi do que eu li na Bíblia, né? E no que eu li também nos outros. E eu quero falar para você também que isso aqui que a gente tá lendo, vou deixar todas as referências na descrição, se quiser acompanhar tudo isso, tá bom? Nós temos aqui o capítulo 4 da Bíblia, que fala nessa parte aí onde ele vira animal, né? A gente vai ler aqui. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses mais tarde. Ele estava passeando no terraço do seu palácio,
na cidade de Babilônia, e disse: como é grande a cidade de Babilônia, como com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com as penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O rei disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo, dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, e seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quiser. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que ele faz. Ou seja, o que Deus faz não tem explicação. Deus faz o que ele quer. E também não tem que estar dando explicação o que vai fazer. Se ele criou tudo, né? O que ele fizer tá muito bem feito, né? Castigo. Assim, acho que isso aí, cara, vale até para os dias de hoje. Tantas guerras acontecendo aí no mundo, cara. Tantos presidentes aí se achando o máximo. Né? Eu fiz isso, eu sou aquilo. Eu sou o presidente da maior nação. Eu tenho o maior poder bélico aqui da Europa. Então muitas coisas acontecem aí, né? E às vezes o castigo não vem na hora, mas às vezes vem depois. E aí é cobrado de uma maneira forte, né? Então tem bastante pessoas influentes aí no mundo inteiro, né? Que se acham, né? Se acham um monte e querem conquistar território. Tá acontecendo hoje, né? Nosso planeta, gente de poder querendo conquistar território, guerras em tudo quanto é canto, né? A pessoa se acha meio arrogante, né? Para querer baixar a guarda, né? Baixar a guarda e ver o seu próximo igual a ele mesmo, né? Exatamente. Então essa, né, a história do Nabucodonosor é interessante porque o seu pai já veio, né, fazendo um trabalho ali com relação a dominação de nações, dominações de territórios, né? Tanto que eles tinham a maior, assim, podemos dizer assim, eles queriam, que o top da época lá era Egito. Então eles queriam tentar controlar, tentar ter uma guerra onde eles pudessem se igualar ao Egito, por exemplo, né? E eles conseguiram realmente ali. Tomaram grande parte ali do Oriente Médio, né? E também daí eles chegavam para as outras pessoas das nações e eles, para quem fosse o rei daquela nação, falavam: viu, a partir de hoje eu estou aqui, você vai ter que dar aí financeiramente, vai ter que me repassar tudo que você conquistar aí na sua nação. E teve lá de um país, cara, agora não ter lembrado qual que é o país lá. O cara falou, começou aí e tal, né, por medo, e depois começou a se rebelar contra ele. Foi Judá, foi o reino de Judá. Começou a se rebelar contra ele lá, dizer que não ia pagar mais nenhum tributo, não ia pagar mais nada. Ele invadiu na hora, mandou matar, né, pegou o rei de Judá lá,
e mandou matar o rei e tal, para poder conquistar o território, já que não vai pagar tributo, então eu vou fazer isso. Então, para você ver assim, tudo isso foi acontecendo aos poucos, até que ele se achou realmente um deus, né, praticamente, e Deus teve essa parte de castigá-lo com relação a isso que ele estava fazendo no mundo, né. Complicado, né? Esse foi um pouquinho da história, né, de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor II, né? Segundo. Há uma história bem controversa de uma pessoa que se achava o cara, né? E acabou passando aí por uma punição severa, vamos falar assim, uma punição severa aí do Altíssimo, né? Que acabou, eu digo assim, não transformando, mas fazendo com que ele tivesse uma condição mental aí, que ele pensasse que era um animal, né? Exatamente. Conhecido como licantropia, né? Mas ainda bem que ele voltou, né? A sua sanidade mental e acabou se transformando numa pessoa até boa, né? Uma pessoa aí que, como disse, acabou mudando e dando referência aí ao Criador, né, Sander? Exatamente. Morreu com 80 anos. E assim, você acredita realmente em toda essa história que a gente falou? Tudo isso foi verdade? Como a gente falou, a gente não viemos fazer um vídeo, uma narrativa da Nabucodonosor como a gente vê por aí no YouTube. Nem somos professores de história, né? Apenas uma conversa que a gente teve aqui, né? Mas assim, você acha realmente que ele sofreu de licantropia? Você acha realmente aí que ele foi o primeiro lobisomem, como muitos dizem por aí até hoje? Ou será que foi apenas um castigo realmente divino que aconteceu aí o Nabucodonosor II, nada a ver com o Nabucodonosor lá o primeiro que existiu, que governou lá também, há 500 anos antes, não tem nada a ver. E, né, ele é filho do seu pai, ou Nabopolassar, que acabou falecendo em 605 a.C., e aí sim que ele tomou poder, tomou o trono do seu pai, de 605 a.C. a 562 ali acabou falecendo com 80 anos. Nabucodonosor II já dá pra gente passar o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira, falando sobre as conquistas dele, sobre a Babilônia. A Babilônia cresceu, assim, gigante. Fora do comum, né? Do comum. Teve um pulo assim, nossa. Falar sobre Torre de Babel, tá tudo relacionado a ele, falar sobre os jardins, famosos jardins suspensos da Babilônia, né? Outras coisas que ele fez, mas dá para você pesquisar aí. Mas você acredita que tudo isso é verdade? Que realmente ele se transformou em um animal? Ou era uma condição mental dele na época, né, Sander? Exatamente. Tem muitas histórias aqui, ó, que fala, né, sobre o Nabucodonosor. Fala sobre a estátua, que ele criou a estátua lá de 40 metros, a estátua de ouro que ele fez para as pessoas adorarem lá, né? Tem bastante. E os três lá não quiseram. O dia de hoje também não tá muito longe, tem gente fazendo estátua aí, né? Tem bastante. Faz estátua dele próprio e quer que adorem ele, né? Mas, né? É igual eu tava vendo esses tempos Apocalipse, cara. E tem lá, né, sobre o anticristo, né? O anticristo virá. Diz que o anticristo já está por aí, né? Vai ter o anticristo e vai ter o falso profeta. O falso profeta que vai apresentar o anticristo ao mundo. O anticristo não vai aparecer assim do nada. Tem que ter o falso profeta para poder colocar ele no meio. Tipo, mostrar ele para o mundo. Tipo, ajudar ele a ter visualização, ser visto pelo mundo, né? E aí ele virá ali com tentar colocar novamente a paz na terra. Diz que o mundo vai ficar bom ali por 7 anos, né? E depois disso ele vai construir, ele será visto devido a uma construção que ele vai fazer de uma estátua gigante dele. Ele vai chamar as pessoas, vai falar, viu, agora tá aí minha estátua, eu quero que vocês adorem ela, porque eu fiz isso aqui pelo mundo, eu coloquei a paz no mundo, eu que fiz isso aqui, melhorei o mundo, a vida de vocês, a condição de vida de vocês. Será que a história do Nabucodonosor vai se repetir com a estátua?
É isso que a gente deixa aqui, a pulga atrás da orelha para vocês. Ter coragem de adorar, que hoje em dia o mundo tá estranho, cara. Tá muito estranho, né? Mas fazer o que cada um tem a sua religião, tem o seu modo de pensar, né? A sua forma de agir, né? Aí a gente respeita, como diz cada um de vocês, né? Eu, como diz, antes de acabar, eu só queria falar, deixar, como diz, infelizmente tivemos a tragédia agora, há pouco tempo, né? Do Silvio Santos, que acabou, não foi uma tragédia, infelizmente pessoas morrem, né? Morreu, foi Silvio E Santos, ele cara. acabou morrendo. Tem uma frase que ele deixou, não vou dizer o nome da pessoa de uma outra emissora, que ele falou, e eu vou guardar pra mim, né? Ele falou, a única coisa que a gente tem que se preparar é pra se encontrar com Deus. Exatamente. É só se prepare só pra isso, só pra se encontrar com Deus. O que você fez, né? Ou o que você está fazendo, ou o que você pensa em fazer, tenha esse propósito em se preparar para se encontrar com Deus, né? Infelizmente, né? Infelizmente ele se foi, diz, as coisas estão mudando, né? Hoje no mundo não sabemos para que rumo iremos tomar, né? Porque tá muito estranho, né? Mas que a história de Nabucodonosor coloca até uma interrogação na cabeça da gente se a gente tá indo ou não pelo caminho certo, né? Porque tem muita coisa estranha, né, Sander? É igual ele falou aqui, né? A gente não sabe a hora, tem que estar preparado, né? Como a gente fez aqui, um vídeo aí acho na última semana, sobre os acidentes aéreos, né? As tragédias aéreas que aconteceram no Brasil. Uma tragédia. Você não estava preparado, as pessoas não estavam preparadas para partir naquele momento. Elas apenas fizeram a sua mala na noite anterior, pegaram a sua passagem, fizeram seu check-in no aeroporto e foram para algum lugar, tentando buscar um sonho, tentando conquistar outras coisas, tentando visitar suas famílias, ou retornar para casa ou para o trabalho. E acabaram tendo esse seu roteiro, esse seu destino interrompido por um acidente aéreo. Seja ele em 2006, como a gente passou aqui, seja em 2007, seja em 96, como tivemos da TAM lá, 2009 da Air France, 2006 foi da Gol, 2007 da TAM novamente, né? Agora dia 9 de agosto, tivemos aí do Avô e Paz. As pessoas não estavam preparadas para aquilo, mas é uma tragédia realmente que acontece. A gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe, né, quando será aí a nossa partida, né? Exatamente. Bem, esse foi o nosso podcast de hoje, né? Queria agradecer você que aguentou a gente até agora, né? A gente espera contar com você na próxima semana com mais um tema e com mais convidados. A gente vai ter hoje está sem convidado aqui, né? Mas a gente vai trazer mais pessoas aqui para participar. Júnior do Nesse Oculto, daqui a pouco não, daqui a uns dias estará com a gente novamente. Pessoal que pediu pro Júnior voltar. Com certeza. Logo ele vai estar aqui participando também no nosso podcast. É o parceiro nosso aí do Nesse Oculto. Abraço para todo mundo do Nesse Oculto, do canal dele lá, que nos assiste aqui também. E o Júnior estará novamente com a gente aqui, logo aí, trazendo mais histórias de lobisomem. É isso, a gente pede para você se inscrever no canal, que cada vez que você se inscreve, o YouTube encara como se fosse, como o canal tem uma alta relevância, e está tendo uma alta relevância no canal. Eu peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus familiares, coloca lá no grupo da família, lá no grupo dos amigos, lá do churrasco, lá. Fala, tem uns caras lá de Ponta Grossa que ficam falando uns temas muito loucos lá, vamos ver os caras lá. O cara fala isso, o cara fala de um jeito. Falaram sobre vampiro, lobisomem, falaram sobre Nabucodonosor, estão falando meio de tudo. Eu tava falando, vocês falaram aqui sobre vampiros. A gente fez aquele podcast sobre a história do Drácula, né? Conde Drácula, né? E assim, ali a história real dele, cara, poxa, o cara era sanguinário mesmo. O cara matava os seus adversários, arrancava o coração, comia. Teve um lá, que ele né, foi um adversário dele lá, ele arrancou e comeu no jantar o coração. Sai azar, como a gente fala que Ponta Grossa, né? Então, pra você ver assim, como os caras eram. Será que o Nabucodonosor não era mais ou menos essa linha também? Não era meio desse jeito? Ele era bem maldoso, né? Nabucodonosor, né?
Então a gente pensa também com relação a isso. Por que será que veio só esse castigo para ele? Só por causa dele se achar ali maior que Deus? Ou será realmente pelas coisas assim, atrocidades que ele pode ter feito também? Não sabemos, né? Exatamente. É isso aí. Muito obrigado por ter aguentado a gente até agora. Semana que vem tem mais um tema aí. A gente vai trazer mais convidados aí para vocês, para participar dos temas. Dá para você que está comentando, curtindo, compartilhando. A gente só tem a agradecer os novos inscritos que estão entrando no canal também. Entrem, sentem, fiquem à vontade. Façam uma turnê aí pelo canal para ver todos os vídeos aí que você quiser, tá? Fique à vontade. A gente só tem a agradecer mesmo e eu espero contar com vocês a semana que vem com mais um tema, né, Sander? Exatamente. Eu quero só fazer um convite para vocês acessarem o nosso último vídeo que a gente fez, penúltimo vídeo, na verdade, com relação a pescarias, cara. Isso. Pescarias assombradas. Zé Carlos, abraço, cara. Exatamente. Pescarias assombradas. Tá lá o título do nosso vídeo, ali tá com tosse, mas é o tempo seco que tá aqui, né? Aqui em Ponta Grossa. Pescarias macabras, assombradas, tá lá pra vocês, você vai ver cada história, meu amigo. Carlos passou por algumas, cara, que olha... Cada história. Imagine você tá lá pescando, acampado no mato, vai buscar água de madrugada. Acontece, né? Você vai pegar água lá na bica lá, né? Na vertente, que fala, né? Vertente. E chegar lá, tem uma bruxa pegando água, cara. Por que Uma bruxa? Porque tem uma mulher com véu, com vestido com véu, até o pescoço. Caldeirão na mão. E um caldeirão buscando água às 2h30 da manhã. Puxa vida, hein? Como falamos aqui em Ponta Grossa, sai azar. Sai azar. Veja lá nossos vídeos lá. Pescarias assombradas. Essa e outras histórias lá que o polaco, Zé Carlos, lá do polaco do Pitangui, passou na beira do rio lá. Rapaz. Complicado. Grande abraço para você. Aqui é Sander Williams se despedindo. Voltamos na semana que vem aí com mais vídeo aqui no podcast Conectados SA. Beijão no coração e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.